E, como sempre, tenho trazido temas especiais sobre verdades presentes. E hoje quero falar sobre um assunto muito importante, de muita relevância para os nossos dias, e é sobre a alimentação. Você sabia que Deus nos dá alimentação diferente, segundo a palavra dele? Ah, você não sabia? Então, fique sabendo. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero orar com você. Então, feche os olhos para orar comigo nesse momento. Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai querido. Graças te dou porque mais uma vez tenho a oportunidade de abrir a Tua palavra e compartilhar com as pessoas. Graças te dou porque o Senhor deixou todas as coisas escritas e explicadas para que nós possamos caminhar por caminhos seguros, mesmo estando em dias tão difíceis. Então esteja conosco, derrame Teu Santo Espírito sobre nós e nos dê toda a sabedoria possível para executarmos aquilo que sabemos ser o certo a fazer. Esteja conosco, em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, queridos, quando Deus fez o mundo, que está registrado no capítulo 1 de Gênesis, Ele criou todas as coisas, incluindo eu, você, todos os animais e todas as coisas que existem. E ali mesmo, Deus separou e criou também uma alimentação especial para os seres humanos. Isso está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 29. Então ali você vê a alimentação original que Deus nos dá. E o versinho diz assim que, ele diz ali, e disse Deus, e eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há frutos e que dê semente, isso vos será por alimento. Então Deus nos deu alimento especial, frutas, e sementes. Essas são a alimentação original que Deus nos deu, E depois a gente observa que por consequência do pecado houve uma certa mudança, Mas vamos dar uma olhada aqui no nosso país, Brasil, a diversidade dessas bênçãos que nós temos, Então, olha só, frutas que dão sementes, quantas e quantas nós temos, inumeráveis, Talvez esteja meio difícil de você ver aqui, mas todos os tipos de frutas. E aqui no Brasil nós temos frutas diferentes para cada estação do ano. É muita coisa, queridos. Se você colocar aqui uma cor por dia, você vai ficar muitos dias sem repetir o alimento, porque é muita diversidade. E além das frutas com as suas sementes, tem também os grãos, que são aqui os cereais, as castanhas, as nozes. Olha a diversidade de cores nos grãos, nos cereais, Também as castanhas, as nozes, as oleaginosas, onde nós encontramos tudo o que nós precisamos de nutriente saudável, que fortifica, que fortalece, e que ajuda a gente a viver mais resistente, e mais saudável. E aqui também, dentro da alimentação original, você observa no capítulo 3 de Gênesis, que o homem peca. E depois que o homem peca, lá no versinho 17 e 18 do capítulo 3, Deus dá outros alimentos ali, um acréscimo, Ele faz um acréscimo dessa alimentação para Adão e Eva, que está escrito aqui no versinho 17, que ele diz assim, então disse a Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolho, e tu comerás a erva do campo. Então, a partir daí, Deus deu ao homem cardos e abrolho e também erva do campo para comer. E aí a gente encontra aqui os fitoterápicos, Porque hoje é muito claro para nós que as plantas têm princípios ativos que curam. E muitas vezes as pessoas vão lá nas drogarias e compram esses princípios ativos elaborados de forma química, lá nos laboratórios, para tratar de uma enfermidade. E eles existem, na maioria das vezes, de forma natural ali nas plantas. E também Deus deu ali as flores, os temperos, as hortaliças e todas as folhas. Por quê? Porque Deus sabia que depois do pecado o homem certamente ficaria doente, enfermo e haveria a necessidade de consumir tais plantas. E hoje nós sabemos, o quão maravilhosas, importantes elas são para as nossas vidas. E aí tá ali, até flores são comestíveis, Quantas bênçãos temos, quantas diversidades de coisa que nós temos. E aí, olha só, entra aqui as raízes,
Quantas raízes nós temos, batatas coloridas, cada dia uma diferente da outra, cenouras coloridas, beterrabas coloridas. Então nós temos aqui diversidade muito grande de coisas. E eu gosto aqui de compartilhar a história de Daniel, porque Daniel, ele é um exemplo maravilhoso, né, para nós, de uma dieta original do Éden. Porque você observa no livro de Daniel, capítulo 1, ele é levado, né, para Babilônia, e diante do rei de Babilônia, Nabucodonosor, ele se nega a consumir aqueles alimentos, porque aquele reinado, aquele rei, não observava as leis alimentares que Deus pedia para o seu povo, e pede, né? Então, ele se negou a consumir aqueles alimentos e fez uma proposta com o líder ali da cozinha do rei, que desse apenas a ele legumes para comer, né? E que aguardasse 10 dias para ver o resultado. Então, essa proposta foi aceita e depois de 10 dias, o capítulo 1, ali no versinho 12 e 15, registra que o cozinheiro se admirou ao olhar para Daniel e seus amigos e observar que a aparência física deles era muito, mas muito melhor do que a aparência das demais pessoas que haviam consumido as iguarias da mesa do rei. E ali fica bem comprovado, né, quão bom é para nossa saúde quando nós fazemos aquilo que Deus pede. E Daniel fez, e aquilo foi nítido. E também, há passado 3 anos, e foi o tempo estipulado pelo rei para levar Daniel e seus amigos a uma prova, né, de QI, a um teste de QI. Então, passado esse tempo de 3 anos, o rei foi fazer essa prova de QI com Daniel e seus amigos, e o verso 20 do capítulo 1 registra que o rei se admirou e disse que, dentre todos os sábios, Daniel e seus amigos foram achados 10 vezes mais doutos, mais inteligentes, mais sábios do que todos os sábios daquele reino. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção. Você viu que maravilha é? Quando nós nos submetemos a fazer aquilo que Deus pede, quem é o beneficiado? É eu e você. Então pense nisso, que bênção, né? Deus nos pede coisas que é para o nosso próprio bem. Ah, Deus maravilhoso e magnífico. E eu gosto aqui de usar muito essa explicação da profeta Ellen White, que ela diz aqui que a intemperança no comer, mesmo que sejam alimentos saudáveis, terá efeitos danosos sobre o organismo e embotará as faculdades mentais e morais. Então, mesmo quando comemos alimentos naturais, nós temos que ter cuidado, né? Afinal de contas, o Novo Testamento diz que o glutão, né, o comilão e o beberrão não entram no reino dos céus. Então, a gente precisa ter a temperança para também não ter prejuízos. E, continuando aqui em Gênesis 9, a gente vai entender, então, quando entrou a carne na alimentação humana. Isso veio depois do dilúvio. A Bíblia registra isso, né? Então, no capítulo 6 por diante ali, começa toda aquela situação pro dilúvio, e vem o dilúvio, e acontece o dilúvio, e no capítulo 9, no versinho 3, ali no versinho por diante, no capítulo 9, no versinho 3 por diante ali, vem Deus até Noé e conversa com Noé, e diz assim: Noé, pavor e medo de vós sobrevirá sobre todos os animais do campo, porque assim como vos dei a erva, agora vos dou como alimento. E isso, querido, deixa bem claro para nós que até então os animaizinhos não tinham medo dos homens, mas a partir daquele momento iria passar a ter medo dos homens. Por quê? Porque Noé e sua família iria matá-los para comer. E a gente observa ali, então, que Noé acabou se alimentando dos animaizinhos. Mas agora, detalhe, quando Deus pede para Noé colocar os animaizinhos na barca, lá no capítulo 7, no versinho 1 e 2, Deus pede para Noé fazer a diferença entre os animais limpos e impuros. E Deus dá ordem para Noé, para que ele coloque na barca 7 pares dos animais limpos, que são os animais permitidos para alimentação. E dos animais impuros, que são os animais não permitidos para alimentação, era para colocar só um parzinho. Então eu chamo a atenção para você. Noé, ele não comeu o parzinho de animal impuro. Por quê? Porque se ele tivesse comido, não haveria hoje. Então imagina se Noé tivesse comido lá o coelho. Não haveria coelhos hoje. Se tivesse comido, então, o porco, não haveria porco hoje. Se tivesse comido o cavalo, não haveria cavalo hoje. Então, quando a gente olha lá para Levítico 11, que tem a distinção entre os animais que podemos comer e não podemos comer, os limpos e os impuros, fica bem claro para nós que Noé também não comeu esses animaizinhos, porque dos impuros foi colocado um parzinho só. E certamente, se ele tivesse comido, eles não existiriam hoje, tá bom? Mas ele comeu certamente dos animais limpos, os permitidos, porque eram 7 pares, 14 animais, né? Então ele podia comer, que não ia ter problema. E aí, eu gosto de chamar também a atenção para um texto da Bíblia, uma história,
que me ajuda a entender que a carne não é para a saúde, mas é para a doença. Então vamos compreender um pouquinho mais sobre isso? Lá no livro de Números, Números 11, você vê a história ali de Deus tirando o povo lá do Egito, da escravidão, e leva esse povo para o deserto, e lá no deserto derrama sobre eles maná. E a profeta Ellen White diz que o maná é o pão dos anjos dado aos homens. Pois é, mas estes homens não se contentaram com este pão. Reclamaram, resmungaram, criticaram, até Deus pegar e lançar carne a eles. Então os versinhos ali do capítulo 31 ao 34 do capítulo 11 de Números diz que codornizes as codornas sentaram ali naquele acampamento, que foram muitas, e eles se juntaram assim de balaio cheio. E a história também conta que a carne ainda estava entre os dentes deles quando uma terrível peste se abateu sobre aquele povo e muitos foram enterrados ali mesmo. Então, queridos, mostra pra gente que a carne não é para nossa saúde, né? Ela não é para o nosso benefício. E a ciência hoje mostra isso com muita clareza. Por quê? Porque a carne, segundo a ciência, ela é algo estranho no nosso corpo, porque o nosso corpo não tem enzimas para digeri-la. Então você come a carne, ela é digerida por apodrecimento. Então isso, um trem apodrecendo dentro de você, gera um sangue podre, acidificado, solo fértil para todo tipo de doenças. Pois é. E ali eu gosto de ler essa passagem aqui também de Provérbios, que diz ali, ó, não esteja entre as rodas dos bebedores e nem entre os comilões de carne. Pois é. Temos que investigar mais sobre por que Deus nos diz isso, não é verdade? Porque comer carne é antinatural, é uma consequência do pecado. E aqueles que estão almejando o céu já têm que se conscientizar que matar os animaizinhos não é assim tão santo, não é verdade? Então, e Deus pede, sejais santo, porque eu, Senhor, sou santo. E ali tem uma outra passagem aqui do Espírito de Profecia, que está no Conselho de Regime Alimentar, página 380, que diz ali que nosso alimento tem que ser verduras, frutas, né? Nozes, ou seja, alimentação original do Éden. E ela diz mais aqui, ela fala aqui, ó, que nenhuma grama de carne deveria entrar no nosso corpo, porque comer carne é algo antinatural, então não devemos comer carne, né? E ali no capítulo 11, já falei de Levítico, você consegue encontrar, né, a distinção entre os animais que você pode e não pode comer, segundo a palavra de Deus. E Deus faz também uma relação entre as coisas ruins dessa terra e a carne. E quando eu li o capítulo 20 de Levítico, eu questionei a Deus, Senhor, o que significa o Senhor ter feito essa relação das coisas mais abomináveis da terra, porque no capítulo 20 ele fala ali de coisas terríveis, sabe? De coisa que ele detesta, que ele reprova e que tira a pessoa do reino dos céus. E tanto pecados quanto crimes mesmo, bárbaro, né? Como estupro, morte, homossexualismo, ser humano deitar com animais e também com outro homem, né? Do mesmo sexo. Tudo isso ele coloca ali. E depois ele chama atenção. No final do capítulo ele fala assim, ó, por isso vos separei os animais limpos dos impuros, para que não se contamineis, e me sejais santo, porque eu, Senhor, sou santo. Então ele exorta ali, e ele repete isso 2 vezes. E quando eu li isso, eu questionei a Deus, Senhor, por que o Senhor está relacionando os pecados do mundo, as atrocidades do mundo, com comer carne? E, através do Espírito de Profecia, Jesus me respondeu esse questionamento. Então eu quero ler esse texto aqui com você, para que você também entenda isso. Ela diz assim, ó, Espírito de Profecia, no Conselho para Regime Alimentar, página 48, diz assim, tudo que diminui a força física enfraquece a mente, torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ó, então, a carne, ela entorpece a mente, né? E ela diz assim, ó, gorduras e carnes são estimulantes, isto tem danificado o estômago, pervertido o gosto, os nervos sensitivos do cérebro são insensibilizados, as expensas das faculdades de função controladora têm sido enfraquecidas, de maneira que as coisas eternas não têm sido discernidas. E isso, querido, ela está dizendo que aquilo que prejudica o estômago,
prejudica a mente no seu discernimento, né? Então a carne e a gordura são estimulantes, e tudo que é estimulante vicia a mente. A neurociência hoje está aí com largueza desses assuntos para nos ajudar a compreender, né? Então você consome um produto que tem alguma substância química que vicia a tua mente, ou que causa estímulos que vicia a mente, e isso gera falta de discernimento entre o bem e o mal, o certo e errado. E nós temos aí uma gama de produtos que são viciantes, açúcares, gorduras, leites e tantas outras coisas, né? E a gente tem que estudar mais sobre isso e compreender que essas coisas não faz bem, principalmente para os cristãos, porque perdem discernimento do bem e do mal, do certo e errado. E aí ela continua dizendo aqui, ó, Levítico, né? Levítico 7:23, Deus nos proíbe de comer gordura. Ele diz, ó, a gordura é do Senhor, não comereis nenhuma gordura. E hoje a ciência também ajuda a entender por que você não pode comer gordura. De causa de doenças, diabetes, ou colesterol, né? De uma gafe aqui, mas é assim mesmo. Colesterol, né? E, queridos, quando nós fazemos coisas conscientes, sabendo que nós estamos provocando algo em nós, isso é um suicídio. Então já é uma falta de discernimento, de entender isso me faz mal e eu preciso abandonar, né? E muitos dizem assim, não sou capaz. O poder do Espírito Santo nos faz ser capaz de fazermos tudo aquilo que sabemos ser certo a fazer. É só clamar por ele. Então, a gordura, ela é causadora aqui de infartos, AVCs, né? E, por exemplo, eu trouxe algumas curiosidades. A Universidade de Montreal, no Canadá, ela aponta a gordura como um alimento viciante, semelhante à cocaína. E o açúcar também passa pelo mesmo caminho. E aí cai naquela situação que eu acabei de explicar. Isso tira o discernimento do certo e do errado da nossa mente. E sangue também, a Bíblia nos proíbe. Levítico, capítulo 17, versinho 14. Não comerás o sangue, né? Porque é a vida e quem comer o sangue morre. Mas muitos têm comido sangue, você sabia? Talvez você até esteja comendo e nem sabe disso, mas eu vou explicar. Por que você não sabe? Porque ele está camuflado, escondidinho, escondidinho ali, escondidinho. E o livro de Atos, Novo Testamento, diz ali, ó, abstenha-se do sangue, não é para comermos sangue, porque o sangue é a vida. Então, você veja aqui, tem um artigo publicado pela Engenharia de Alimentos, Instituto de Mauá e de Tecnologia, eles têm transformado o sangue em pó. E aí eles usam esse sangue em pó nas indústrias de alimento. Pois é. E eles usam isso daí nos pães, biscoitos, salsichas, né? Salsichas de peru, de frango, no chocolate, nas sopas, né? Nos molhos. E por que eles usam assim? Eles têm usado como espessantes, corantes artificiais, mas eles não chamam de artificiais não, natural. Você compra o produto achando que é natural, mas tem sangue lá. E usam também como um fortificante, né, que tem ali substâncias proteicas, né? E o nome desse corante é hemoglobina. Então você vai procurar ali nos rótulos, né? E vai estar lá o corante hemoglobina. E é tudo sangue animal. Então, produtos antifisiológicos, além da carne, tem inumeráveis. E eu quero citar alguns aqui. Não são todos, só alguns, né? Então a gente sabe que esses produtos antifisiológicos são aqueles que não fomos projetados para consumir essas coisas, né? Nós fomos projetados para construir o alimento original lá do Éden que Deus nos deu. Agora, esses alimentos antifisiológicos não é para nós. E o nosso corpo não os aceita, né? E quantos tem ali? A gente vê produtos industrializados, inumeráveis, que contêm conservantes, corantes, aromatizantes, saborizantes e também inumeráveis conservantes, né? E antioxidantes, emulsificantes, estabilizantes, excesso de sódio, excesso de açúcar, excesso de gordura. E por que a indústria faz isso? Olha, vamos pegar um chocolate cheio de gordura e muito açúcar. E a indústria faz isso de propósito, porque ela sabe que isso vicia. E ela não precisa nem fazer propaganda do produto, porque você vai andar correndo atrás dele, né? Porque você está viciado. Assim é. Se eu não me cuidar, eu faço a mesma coisa. Já fiz isso muitos anos da minha vida. Mas já eu vou te contar como foi que eu parei de fazer essas coisas. Pois é. Então, todos esses produtos industrializados, eles causam
inúmeros prejuízos para a saúde. Por quê? Porque eles são apontados como o grande vilão que causa desnutrição, obesidade, diabetes, colesterol, cânceres, deficiências, né, de todas as formas, deficiência de aprendizado, de memória, né, doenças imunes, deficiência ali. E, enfim, a baixa imunidade, porque é toxina no teu corpo, um corpo intoxicado não consegue ter umas funções certas, corretas, e então a imunidade cai, de repente a pessoa está doente, está enferma e não sabe nem por quê. E agora, com o perigo do Covid circulando por aí? Então, queridos, temos que prestar atenção nisso e dar mais atenção a isso, porque isso é para a sua vida, isso é para você viver bem. Do que nos adianta viver com dor e gemendo para lá e para cá, arrastando a perna e repuxando um braço e reclamando quando fala com um amigo, não tem nem prazer de conversar, só diz, tenho dor, dói aqui, dói ali, reclama. Já fui assim, daqui um pouco eu vou falar sobre isso, já fui assim. Então, nós temos que olhar, né? E hoje, quantos produtos antifisiológicos nós temos? Nós temos aqui transgênicos, soja, milho, né? O glúten do trigo, que foi aumentado 400%, fermentos químicos. Pois é, tem os biológicos, pode usar, mas os químicos não é saudáveis. Leite e seus derivados, álcool, açúcares, gorduras, refrigerantes. Pois é, queridos, sal. O sal do mercado, ele é sódio. Puro sódio, isso inflama o corpo, causa problemas. Álcool também, ele chega a murcha o teu cérebro. Quem consome álcool tem um cérebro murcho, não consegue ter raciocínio lógico. Imagina discernimento do certo e do errado, não vai ter mesmo, né? E o glúten do trigo e o leite, apontado como os maiores inflamadores do intestino. Desinflamou o intestino, desestabiliza todos os hormônios, e desestabiliza o psique. Qualquer probleminha leva a pessoa na depressão, no síndrome do pânico, na ansiedade, porque o corpo está bagunçado, desequilibrado, maltratado, massacrado, porque as pessoas têm consumido muito produtos nocivos, letais. E eu chego a dizer lixo. Pois é. E não sou eu. Muita gente tem falado isso. Muita gente. Então, umas curiosidades também que eu quero compartilhar aqui com você sobre carnes, né? A China, por exemplo, ela consome a maior diversidade de tipo de carne, né? Todo tipo de coisa, cães, porcos, cavalos. E a gente viu o morcego, né, que trouxe aí o Covid e tantas outras coisas. E lá também são campeões de doenças como o AVC. Pois é. Por quê? São alimentos antinatural, não faz bem pra gente, né? Outras curiosidades também lá de Portugal. São campeões em consumir carne de porco. Também é um país campeão em AVCs. Pois é. Então, a gente compreende aqui que as carnes, elas são vetoras das doenças que vêm dos animais. Gripes suínas, aviárias, a SARS, Covid e tantos outros. Então, pensemos nisso, não é a vontade de Deus para a nossa vida, não é a vontade de Deus que nós morramos do jeito como está acontecendo. Deus quer que vivamos, e vivamos com saúde, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz, amado, desejo que tenha saúde e que viva bem. E é a mesma vontade de Deus, e que tem que ser a minha e a sua também. Vou ler aqui mais uma passagem do Espírito de Profecia, que está ali no Conselho para Regime Alimentar, na página 117, que diz assim, ó, através de sucessivas gerações, desde a queda, a tendência tem sido continuadamente descendente. E aí ela diz ali, a doença tem sido transmitida de pais a filhos por sucessivas gerações. Mesmo as criancinhas de berço sofrem consequências dos males originados pelos pecados dos pais. E muitos já nascem realmente com as doenças dos pais. Se não nasce com as doenças dos pais, no desenvolver da vida, desenvolve as doenças dos pais. Agora, detalhe, hoje a neurociência prova, né, por estudos científicos, que se nós encerrarmos os comportamentos dos pais em nós não teremos as doenças dos nossos pais. Também encerramos as doenças. Então, através dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, nós encerramos a famosa herança hereditária. Então, eu digo para você, já encerrei a minha. A minha família tem casos e mais casos de AVCs. Eu creio que eu não, porque não mais compartilho dos hábitos errados que a minha família tinha. Minha mãe tem pressão alta. Eu creio, eu não, porque não compartilho mais dos hábitos que minha mãe tem. Porque eu entendi que se eu mudar, eu não vou ter essas enfermidades. E por isso mudei, né? Mas eu entendi depois que eu mudei.
Depois que eu mudei que eu entendi. Porque Deus me fez mudar primeiro e entender depois. Mas foi uma bênção para minha vida e eu espero que seja para sua vida também. E daqui um pouquinho eu já vou falar sobre isso. E falando sobre esse encerramento, né, dessa hereditariedade, dessa herança, que eu digo maldita, né? Que a neurociência hoje prova que nós podemos encerrar. Então, o Espírito de Profecia nos disse isso também. Ellen White, há muitos anos atrás, ali em torno de 150 anos atrás, nos disse. Ela diz ali, ó, o pecado é pecado ser doente. Por quê? Se conscientemente você consome e come aquilo que você sabe que não pode, que vai adoecer o seu corpo, então você está sendo um suicida. E ela diz ali, ó, é pecado ser doente, pois toda doença é resultado da transgressão, transgredindo as leis, né, físicas. E muitos sofrem consequência de transgressão de seus pais, das transgressões de seus pais. Então os pais fizeram as transgressões e os filhos já nascem com essa consequência. E ela continua, estes não podem ser censurados pelos pecados de seus pais, porém é seu dever indagar em que seus pais violaram as leis do seu ser, que trouxeram sobre seus descendentes tão ditos herança. Tão ditos, eu creio que eu digitei errado aqui, né? Mas tão ditosa herança, porque é uma herança que ninguém quer. Quem quer uma herança de doença? Eu não, tô fora. Mas então, e ela nos exorta, ela fala assim, ó, e naquilo em que os hábitos de seus pais foram errados, devem mudar de procedimento e guiar-se por hábitos corretos para terem saúde. Então, a neurociência nos ajuda a compreender que se nós nos portarmos assim realmente, observando os hábitos errados dos nossos pais e observando os hábitos errados que nós trouxemos dele, deixando isso de lado, falar, olha, agora eu não quero mais isso, porque isso daqui trouxe doença para meus pais e pode trazer para mim também, eu quero isso fora, a gente alcança a saúde. E mesmo que você já tenha a doença de seus pais, mesmo que você já seja um pai doente, enfermo e queira mudar, você pode mudar, porque hoje existem inumeráveis testemunhos de pessoas que alcançam cura, pessoas que estão em estado terminais de vida, que a ciência apontou e decretou, não tem jeito. Aí essa pessoa vem para uma dieta original, observando tudo isso que está sendo explicado aqui. E imagina o que acontece? Ela se cura. Sim, se cura. Existem inumeráveis testemunhos disso. Pessoas que se curaram de cânceres terminais, pessoas que se curaram de diabetes, pessoas que se curaram de colesterol, pessoas que se curaram de inumeráveis tipos de enfermidade. Eu sou uma testemunha disso. Eu estava capenga, me arrastando, com nódulos aqui e aqui, achando que era o meu fim. Mas não. Não precisei passar por quimioterapia, não precisei fazer nada a não ser mudar o meu regime alimentar, mudar o meu estilo de vida, mudar o meu caminho, os meus hábitos, a minha conduta e minha forma de pensar e agir. E você também pode alcançar. E qualquer um que queira pode, porque está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Então, a condição humana hoje. Aqui eu quero falar um pouco do caráter moral humano, como está descrito lá em 2 Timóteo 3:2, que os homens nos finais dos tempos estariam arrogantes, blasfemos, desafeiçoados, terríveis. Pois é. A palavra de Deus nos ajuda a entender. E a alimentação tem tudo a ver com isso. O cuidado com os nossos sentidos, boca, nariz, olhos e ouvidos, tem tudo a ver com isso. Ela diz assim, ó, a geração atual é débil quanto ao poder mental. Imagina que ela escreveu isso aqui quando ela viveu, né? 100 anos atrás. Imagina se ela estivesse entre nós hoje. Então ela diz assim, a geração atual é débil quanto ao poder mental, moral e físico. Toda essa miséria tem sido acumulada geração após geração, porque o homem caído transgride a lei de Deus. Pecados da maior magnitude são cometidos pela condescendência com um apetite pervertido. Agora, lembra que eu falei sobre Levítico 20? Que Deus citou todos os pecados ruins ali? Dá uma lida lá. E depois, no final do capítulo, chama atenção para que nós cuidemos da alimentação. Olha aqui ela também, o Espírito de Profecia nos dizendo a mesma coisa. Então, hoje, queridos, isso aqui é até para os pais. Querido pai, querida mãe, você que tem filho em casa, cuide do que você dá para esse menino comer, para essa menina comer. Porque isso vai influenciar na pessoa que ele vai ser. Isso vai influenciar na moral dele, isso vai influenciar na conduta dele. Então, cuida, querido pai, querida mãe. Depois não vai chorar, dizendo, meu filho tomou caminhos que não são de Deus. Mas, geralmente, os pais alimentam isso primeiro, dando na boquinha dos filhos coisas que Deus diz, não dê, não faça isso, filho. Não faça isso mesmo. Né? Nós temos que buscar hoje ter um estilo de vida que seja uma afronta para o mundo.
O mundo vive desregadamente. Os filhos de Deus têm que se portar diferente. Então, mais uma frase do Espírito de Profecia que diz assim, ó, Satanás é o autor da doença e da miséria. Aproxima-se do povo de Deus no ponto onde pode alcançar maior êxito, controlando o seu apetite. Foi assim lá no Éden, e é assim até hoje. Pois é, Conselho para Regime Alimentar, página 375. E a palavra de Deus não nos explica que somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:16, né? E também 1 Coríntios 3:17. Eu gosto muito de 3:17 porque fala ali, ó, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não que Deus vai nos destruir, mas nós mesmos nos autodestruímos. Nós mesmos comemos, bebemos, tudo aquilo que o mundo oferece. Comemos e bebemos como o mundo e nos enchemos de enfermidade. Depois corremos para os pés de Deus pedindo, ó Senhor, lança seu milagre. Mas a palavra de Deus exorta, dizendo que Deus não vai lançar milagre sobre aqueles que conscientemente sabem que estão fazendo o que é errado e provocam em si a enfermidade. E depois vai se lançar aos pés de Deus clamando por misericórdia. Ele não vai lançar nenhum milagre, a menos que você faça como eu fiz. Mudei os meus hábitos nocivos. E então a cura veio naturalmente. Porque quando você tira aquilo que mata o teu corpo, o seu próprio corpo se regenera, porque ele é vivo e inteligente. E se estabelece saudavelmente, mais uma vez, né? Então, Romanos 12:1, o apóstolo Paulo nos exorta, dizendo aqui, ó, que nós temos que apresentar o nosso corpo santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Diariamente, queridos, nós temos que apresentar o nosso corpo santo e agradável ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa habitar em nós ricamente e nos encher de poder para fazermos cada vez mais e mais e mais a vontade divina, e não a nossa. E isso significa viver para a honra e glória do Senhor. E mais uma vez eu chamo a atenção para os sentidos. Comer para a honra e glória do Senhor, vestir para Ele, olhar para Ele, ouvir para Ele, né, cheirar. Tudo tem que ser da vontade divina. Não fique aí olhando as coisas. Quantas pessoas estão aí hoje olhando homicídio nas TVs, assassinatos, só falar de coisas ruins, assistindo telenovelas que são um antro de imoralidade, baixando o moral humano, rebaixando o caráter humano. E você está se alimentando disso? Para com isso enquanto é tempo, porque pode chegar a hora que os anjos não vai mais te incomodar, vai deixar você ir para sempre. E você até se aparta de Deus e nem percebe. Então se cuida. O Espírito de Profecia diz que os nossos sentidos é a avenida da nossa alma e protege a nossa mente, que está aqui, ó, na calota craniana, que Deus instalou e projetou de uma forma muito inteligente e colocou os guardiões, ouvidos, olhos, nariz, boca. Porque tudo que você fizer influenciando os seus sentidos é para a sua vida ou para a sua morte. É para a sua saúde ou para a sua enfermidade. A escolha é sua. Seja essa saúde espiritual ou física. A escolha é sua, é óbvio. Você é quem decide. Até Deus respeita, né, as suas decisões e eu também. Mas estou aqui para esclarecer que é bom se cuidar. Porque do que vale a vida? Viver sem Deus? Não vale nada. Como disse o apóstolo Salomão, viver sem Deus é correr atrás do vento. Não vale a pena. Não vale. Né? Então, mais uma passagem que ela diz aqui. Espírito de Profecia. Conselhos para Regime Alimentar, página 62. Ela diz assim, a irregularidade no comer e beber e na maneira de se vestir torna depravada a mente, conforme o coração, e eleva os mais nobres atributos da alma em escravidão às paixões animais. Ou seja, quando nós deixamos de fazer a vontade divina e fazemos a nossa própria vontade, nós rebaixamos o nosso nível. E isso coloca ali, rebaixamos as paixões animais, as mais baixas. Porque o homem santo, inteligente, ele é nobre. Ele tem que viver segundo a vontade divina e não segundo a vontade do homem. Porque o homem é caído, é pecador. E quem é o homem? É só um caído que precisa de restauração. E Deus lança todas as cordinhas, todas as situações para fazer o resgate. É só a gente segurar firme. Ou então pede para ele, me segura, Senhor, e nós vamos conseguir trilhar o caminho segundo a vontade divina e estarmos limpos e tranquilos, né, e fazendo a vontade de Deus e até protegidos. E uma outra passagem que ela coloca aqui, que ela diz assim, quem tem temperança, mina as energias do corpo, mais uma vez, né, e quem assim procede, se coloca no terreno de Satanás, onde será testado e molestado. Então você vai ser tentado e molestado. E finalmente controlado por aquele que é o inimigo de toda a justiça.
misericórdia, eu tô fora, não quero esse caminho não. Eu quero aquele caminho em que eu vou ser protegida e guardada e não tentada e molestada pelo inimigo de toda a justiça. Então pense nisso. Se a intemperança nos leva a isso, imagina se comportar, então, nos colocando diante das delícias que Deus pede, se afasta. Ó, atenção para isso, muita atenção para isso. E agora eu quero testemunhar, né? Quero testemunhar para você como que eu conheci essa mensagem. Então, queridos, no ano de 2014, eu estava muito enferma. Adquiri uma enfermidade terrível. Eu era uma esteticista, cabeleireira, vivia bem, né? E cuidava da minha própria vida. Mas, de repente, o meu mundo caiu. Enchi de nódulos. Até hoje tenho aqui na minha garganta. Se talvez você olhar, você vai ver que tem uma diferençazinha aqui. Então, aqui tem um carocinho. Ele não dói mais, ele sossegou. E aqui eu tenho um inchaço maior no meu corpo. Aqui é mais murchinho, aqui é mais inchadinho. E toda essa parte do meu corpo também me deu uma inflamação no meu ombro. Saiu nódulos aqui, que até hoje tenho, sinto dor, também em cima da minha vesícula, aqui na minha nuca, na minha escápula, enfim, fiquei muito comprometida mesmo. Braço na tipoia, sem poder trabalhar, 8 meses de tratamento, tomando tudo que o médico mandava, era uma farmácia, mas nem dormir de noite eu conseguia, porque no meio da noite, 2 horas, 3 horas da manhã, muitas vezes eu tive que ir no pronto-socorro tomar injeções desse tamanho para cortar a dor, para eu poder dormir. E era só isso que os remédios de farmácia faziam. Me drogava, dormia o dia inteiro, vivia dopada, dor e mais dor. E muito religiosa, então, supliquei a Deus, Senhor, me cura, me cura. Fiz campanha de orações, e lá em oração, me cura, Senhor. E não vinha cura, não veio o milagre. Então, eu ali na minha angústia, disse para Deus, Senhor, se não pode me curar, então fala comigo, ó Deus. O que é que eu estou fazendo de errado? Que o Senhor não pode me dar cura. Então, Deus me disse o seguinte, eu digo que foi Deus, mas compreendo que talvez tenha sido um anjo que falou comigo durante a noite enquanto eu dormia. E a voz suave daquele anjo me disse assim, seja uma naturalista vegetariana e não é para você comer mais carne. Então eu acordei ouvindo aquela vozinha no meu quarto, maravilhada de alegria, porque Deus havia falado comigo. E então, ali mesmo, me pus a orar e pedir poder do Espírito Santo para fazer aquilo. Como, Senhor, que eu vou fazer isso? É óbvio, fazendo, tem que fazer. E naquele dia mesmo, eu entendi que ser uma naturalista vegetariana seria tirar todo alimento industrializado do meu caminho, da minha boca, da minha vida. E assim fiz. Todo alimento industrializado saiu. Toda a carne saiu. E foi pelo poder do Espírito Santo. Porque ao preparar o alimento para minha família, porque eu deixei de comer, mas preparava para minha família. Então, ao preparar principalmente a carne ali para minha família, eu já começava a suplicar. Espírito Santo, me dê forças. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, porque eu não posso comer essa carne. E assim, queridos, para minha alegria, eu comecei a sentir cheiro ruim daquela carne. E depois de uns dias não contente, experimentei e o gosto estava ruim. E então chamei a minha filha, disse, Carol, venha cá. E ela veio, experimente essa carne. E ela disse, tá uma delícia. Eu falei, pois é. Eu sei que quando eu faço carne assim, fresquinha, bonitinha, com todos esses temperos, realmente fica uma delícia. Mas pra mim o cheiro está ruim e o sabor também. Aí a minha filha disse pra mim, mãe, a senhora está ficando louca, não? Quando eu ouvi isso, nesse momento deu um tim assim. Disse, claro que não, eu não estou ficando louca. Eu estou clamando o poder do Espírito Santo para parar de comer carne. E está acontecendo. Então, querido, foi assim comigo. Talvez não seja com você, mas comigo foi assim. E eu, desde 2015, por ali, meados de 2015, não consumo mais carne. E, para honra e glória de Deus, 90 dias depois que eu mudei toda a minha alimentação, eu estava curada. A minha glândula aqui inflamada, porque pela manhã, quando estava inflamada, eu levantava conversando. E quando chegava à noite, eu já não tinha mais voz para conversar. Porque aqui inflamava até por dentro do meu ouvido, a minha nuca, as minhas aqui na axila, meu braço, todo o meu corpo, arrastando a minha perna direita, porque comprometeu todo o meu corpo. 90 dias foi o suficiente para que tudo murchasse. E eu fazia exercício físico, sempre fui adepta de fazer isso, mas enquanto estava inflamada eu não conseguia fazer, porque se eu me mexesse, inflamava mais ainda. E com 90 dias eu voltei a ter a minha vida normal, fazer os exercícios físicos. E eu fiquei tão maravilhada, estudando e buscando compreender mais sobre isso. E depois dessa experiência, então, eu ousei a perguntar para Deus se eu entrava no reino dele, se eu morresse. E aí veio a segunda vez. Deus novamente me respondeu e me disse que eu não entrava. Aí, querida, é outra história. Mas eu vou dar uma palhinha sobre ela. Eu fiquei muito angustiada.
E fiquei quase adoecida, novamente, perguntando a Deus: Senhor, eu não entendo porque eu não entro no teu reino. Eu lhe sou tão fiel, eu vou na tua igreja e faço tudo o que me manda. Eu era uma católica fervorosa. E então, novamente, Deus me mostrou em sonho que eu nunca tinha visto a herança dele, a Bíblia Sagrada. E então eu me pus a estudar a Bíblia Sagrada. E fiquei ali de meados de 2015 até 2017, só eu e Deus estudando a Bíblia e tendo alguns sonhos, que outra hora eu conto pra você. E então ali Deus me revelou todas as coisas maravilhosas para minha salvação. E eu entendi que eu precisava sair daquela religião, que eu precisava mudar a minha vida, que eu precisava fazer a vontade de Deus porque eu fazia a minha. Eu era super egoísta e egocêntrica e fazia aquilo que a religião mandava e não que a palavra me pedia. E também comecei a discutir com Deus, dizer: Senhor, não tem povo na terra que faz o que o Senhor manda, Senhor. E então Deus me mostrou que tem sim. De uma forma muito especial. Ele me trouxe para junto dos adventistas do sétimo dia. E é hoje onde eu estou, desde 2017. E lá Deus me mostrou outras maravilhas, que é a profeta Ellen White. E ela escreveu sobre saúde e sobre isso que eu vivi na minha vida. Ela fala no livro Conselhos para Regime Alimentar, que você ouviu aqui, falando sobre ele. Também Ciência do Bom Viver, também Conselhos para Saúde, né? Conselhos sobre saúde. E muitos outros, muitos outros. E você, se não conhece essas obras maravilhosas que Jesus deixou para você, é hora de você conhecer. Porque olha para esse mundo no meio do Covid. Você acha que eu tenho medo do Covid? Não, eu não tenho. Eu ando para lá e para cá. Eu desfruto das bênçãos que Deus me dá. Porque eu sei que se eu cuidar do meu corpo, eu não só curo as enfermidades que estão em mim, mas eu também preparo o meu corpo imunologicamente forte e resistente para resistir até ao Covid e qualquer outra praga que venha aí. Então, queridos, olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Êxodo 15, 26. Ele fala assim, ó: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e fizer o que é reto diante de seus olhos, e inclinares e deres ouvidos aos teus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que envio sobre a terra. Então, querido, isso é real. Eu desfruto dessas bênçãos. E eu gostaria tanto que você desfrutasse disso também. Creia e viva isso. E busque viver isso. Eu estou aqui para ajudar você. Eu sou hoje uma psicoterapeuta e também uma naturopata. E ajudo as pessoas a caminhar da forma que Deus me mostrou, para ser saudável, tanto psiquicamente quanto fisicamente. Porque Deus tem a cura. Você só precisa querer essa cura e diligentemente se redirecionar na vida, mudando seus hábitos, de uma forma simples e tranquila, um passo de cada vez, e você vai alcançar as bênçãos que Deus tem para você. Então, querido, que Deus o abençoe e o proteja. E nesse momento eu quero orar por você mais uma vez. Então, oremos. Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai de amor, graças te dou, Senhor, porque o Senhor me apresentou todas essas maravilhas. Oh, Deus, o Senhor sabe o quanto meu coração se alegra por isso. O Senhor sabe. E aqui estou, mais uma vez, entregando a minha vida em gratidão a Ti, ó Deus, para ganhar almas para o Teu reino, para levar a Tua palavra, para pregar o Teu evangelho, para falar das verdades presentes que o Senhor tem para mim e para todas as pessoas na face dessa terra. E eu sei, Senhor, que onde estiver um coração sincero, o Senhor vai fazer com que essas palavras cheguem até ele e que ele seja tocado por Teu poder e que seja encaminhado por Teus caminhos, como o Senhor deseja encaminhar cada um dos Teus filhos. Então, nesse momento, ó Deus, derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um que está ouvindo essa mensagem, para que sejamos despertados e que tenhamos os nossos olhos abertos para compreender o Teu querer, que tenhamos a nossa mente aberta para compreender e enxergar a Tua vontade, e também transforma o nosso coração, ó Deus, para que possamos aceitar os Teus desígnios, mesmo que seja nos mínimos detalhes, porque sabemos que o Senhor nos apresenta conselhos magníficos, que aqueles que ouvem a Tua voz sabem que estes conselhos são ordens diretas e expressas, porque no Teu amor magnífico o Senhor nos traz como conselhos. Então esteja com cada um que ouviu essa mensagem. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, até breve. Até a próxima.